Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor, toda honra e toda glória é dado, meu Senhor, toda exaltação, todo louvor, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Deus é soberano, né, meus irmãos? Ele traz a palavra na hora certinha, quando nós estamos precisando de ouvir a palavra, Ele traz a palavra é vida para conosco, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, entre no canal aí com muita alegria, deixando o seu like, você que é inscrito, Deus abençoe sua vida porque você confiou aí na palavra de Deus nesse canal. Você que não é inscrito, se inscreva para a honra e glória do Senhor, porque a obra do Senhor vai no ID, no ID, no ID, você está fazendo a obra. Quando você envia esta oração, esta palavra, o louvor a outras pessoas, você está fazendo a obra do Senhor juntinho comigo aqui. Olha que glória, em nome de Jesus. Você que não é inscrito, se inscreva para abençoar o canal também. Vamos aí no ID, segurando nas mãos, na mesma fé, na mesma concordância, em nome do Senhor Jesus. Vamos aí com muita alegria. Quando o Senhor vê essa alegria no seu coração fazendo a obra dele, Ele vai se compadecer de você. Porque Ele falou para mim, faz a minha obra, serva, que de ti cuido eu e da tua parentela, e eu estou aqui. E Ele cuida e cuida bonitinho, meus irmãos. Em nome de Jesus, para a honra e glória dEle. Tudo é para a honra e glória dEle. Tudo que Ele fizer nesse canal, tudo que acontecer aqui, é tudo para a honra e glória do Senhor. Tudo que acontecer na minha vida e na sua vida que Ele fizer. Glória a Deus, aleluia, vai ser para testemunhar as maravilhas e as grandezas dEle. Ele só quer encontrar fé no seu coração. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Já convidei o Senhor como nosso convidado especial, já orei pela sua vida, já estou aqui preparada espiritualmente, então o Senhor já está no controle de tudo. E quando Ele está no controle de tudo, eu me afirmo e está tudo certinho nas mãos do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Você só precisa crer, tomar posse e receber da palavra, ter fé e acreditar que essa palavra é surreal, que ela transforma, que ela é vida, ela renova. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, não encolha a sua mão não. Estique ela e abençoe alguém em nome de Jesus. Que Deus vai preparar teu galadão. Vai cuidar de você. Amém? Porque Ele vê o teu coração, Ele vê o meu coração e o seu coração. O que nós precisamos em nome de Jesus. Vamos para a palavra? Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu. Santificado seja o seu nome. Venha a nós seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Vamos aí, juntinho? Segurando nas mãos, na mesma paz, na mesma concordância, na mesma confiança. Isso agrada o coração de Deus, a união. Pai, Filho e Espírito Santo são muito unidos, nós temos que andar como Ele. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos juntos? Não vamos olhar para a placa de religião, nem para a placa de igreja, porque não salva ninguém, meus irmãos. Eu prego Jesus, nós temos que pregar Jesus, o que Ele faz, o que Ele fez, o que Ele vai fazer. É um legado que Ele deixou para conosco. Ele passou para Jesus, o Pai, Criador do céu e da terra, passou para Jesus, Jesus passou para o seu discípulo, e o seu discípulo passou para conosco. O Senhor Jesus está no controle de tudo. Glória a Deus, aleluia. Esse ensinado, esse legado, essa faculdade do nosso Senhor Jesus Cristo é do Senhor Jesus para conosco. Nós estamos em obediência. Amém? Vamos aí crer e acreditar em nome do Senhor Jesus. E hoje nós vamos para 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 14. A palavra, o refrão da palavra vai falar assim: a Shekinah de Deus. Vamos entender mais um pouquinho em nome de Jesus? 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 14. Versículo 14 vai falar assim: e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Repetindo. E não podiam os sacerdotes
manter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Ninguém conseguia ficar em pé, hein? Amém, meus irmãos? Olha aqui, a Shekinah de Deus. Vamos entender mais um pouquinho o que o Senhor quer falar no refrão aqui? Aleluia! Amado povo de Deus, amado povo de Deus, aleluia, glória a Deus. Amado povo de Deus, percebemos nas Escrituras que a glória de Deus se manifesta de diversas maneiras. E o temor hebraico mais usado é conhecido para a glória de Deus, manifestada de forma visível no meio do seu povo. Hoje, a glória de Deus continua se manifestando no meio da igreja, por meio do Espírito Santo, que também é chamado de Espírito da glória de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. Glória a Deus, aleluia. Olha aí, vamos olhar, vamos prestar atenção, vamos entender mais um pouquinho que o Senhor vai entregar para conosco. Amém? Em Êxodo capítulo 16, versículo 10, vimos que os filhos de Israel olharam para o deserto e viram a glória do Senhor aparecer na nuvem. A glória do Senhor sempre ilumina o mais árido deserto da vida. Quando aprendemos a depender do Senhor e a buscar a sua face. Aleluia, glória a Deus. Forte, hein, meus irmãos? Em Êxodo capítulo 24, versículo 16 e versículo 17, Moisés escreveu que a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e o seu aspecto era como o de um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Glória a Deus, aleluia, forte, hein? Em Êxodo capítulo 40, versículo 34 e versículo 35, vimos que a glória do Senhor se manifestava de forma visível no tabernáculo. Glória a Deus, aleluia, forte, hein? Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 até o 3, a glória de Deus encheu de forma visível o templo inaugurado por Salomão, e também os céus programam a glória visível de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19, versículo 1, que está escrito também. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, forte, hein? A palavra é bem curtinha, mas eficaz, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Em Isaías capítulo 60, versículo 1, Isaías disse que a glória de Deus também nasce e resplandece sobre a nossa vida. Olha, presta atenção, meus irmãos. 1 Pedro em Isaías capítulo 60, versículo 1, Isaías disse que a glória de Deus também nasce e resplandece sobre a nossa vida. Amém? Em Romanos capítulo 9, versículo 23, Paulo afirma que a glória de Deus é também manifestada nos vasos
de misericórdia. O cristão deve fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que está escrito também. Glória a Deus, aleluia, forte, hein? Aleluia, hein? Tito, capítulo 2, versículo 13, Paulo afirma que devemos aguardar a manifestação da glória do nosso grande Deus. A salvação do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Repetindo, Tito capítulo 2, versículo 13, Paulo afirma que devemos aguardar a manifestação da glória do nosso grande Deus, Salvador, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 14, o apóstolo Pedro escreveu que sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Repetindo, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14, o apóstolo Pedro escreveu que sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus, o Espírito da glória de Deus. Forte, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Nunca estamos sozinhos, né, meus irmãos? Temos que colocar isso na mente. Em Apocalipse, capítulo 7, versículo 12, o apóstolo João escreveu, amém, repetindo, em Apocalipse capítulo 7, versículo 12, o apóstolo João escreve, amém, louvor, louvo e glória, louvor e glória e sabedoria e ação de graça, e honra e poder e força ao nosso Deus, para todo o sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia, forte, hein? Meus irmãos, entendeu? A serva vai repetir. Em Apocalipse, capítulo 7, versículo 12, o apóstolo João escreveu, amém? Louvor e glória, sabedoria, ação de graça, honra e poder e força ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Forte, hein? Toda honra e toda glória é dada para Ele. Tudo que Ele fizer na nossa vida vai ser para a honra e glória dEle. Amém? Vamos para a conclusão da palavra. A glória do Senhor se manifesta tanto de forma direta, pela presença real do Senhor, como indireta, por meio de milagres e da sua igreja na terra, sob a antiga aliança. A glória enchia o templo físico. Já sobre a nova aliança, a glória do Senhor enche o templo espiritual que somos nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Glória a Deus, meus irmãos, entendeu? Vou para a conclusão mais uma vez. A conclusão é o que foi falado na palavra, meus irmãos. Glória a Deus. A glória do Senhor se manifesta tanto de forma direta, pela presença real do Senhor, como indireta, por meio de milagres e da sua igreja na terra, sobre a antiga aliança, e a glória enchia o templo físico. Já sobre a nova aliança, a glória do Senhor enche o templo espiritual, que somos nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Até aqui. Glória a Deus, aleluia. Vamos se encher do Espírito Santo. Pastora, como que é se encher do Espírito Santo? É ter comunhão com Deus, andar aqui, como nós estamos andando, na palavra, em comunhão, em oração,
em fé e em jejum. E não desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Andar aqui, ó. Jesus está aqui, no meio. No meio. Se aqui tem um caminho no meio, aqui tem uma vereda e aqui tem outra, você não pode ir para cá e nem ir para lá. Você tem que seguir o seu caminho. E olhando para o céu. Porque é a direção. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Comunhão, andar em comunhão com Deus. E Deus proverá. Porque você depositou a sua confiança, você reconheceu. Ele é o ar que nós respiramos, o pão que nos alimenta, é o milagre de abrir os olhos. Tem muitas pessoas que não podem mais estar aqui ouvindo essa palavra nesse canal, né, meus irmãos? Já foi. Mas nós temos a oportunidade, que Deus está nos dando, de ouvir a palavra gratuitamente, como uma faculdade do nosso Senhor Jesus Cristo gratuita e como um divisor de água. E esta palavra vem para ensinar, para exortar, para nos trazer vida, nos levantar, nos erguer e que nós sigamos o nosso caminho na sinceridade, na palavra e em espírito. Glória a Deus, aleluia! Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. E você que ainda não entregou sua vida para Jesus, não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, eu faço um convite, meus irmãos. Você quer confessar Jesus como seu único suficiente Salvador? Se você quiser, você vai ali no cantinho e você tem um particular com Ele. É Deus e você e Deus. E você fala, Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu entendi a palavra. A palavra entrou como uma espada de 2 gumes no meu coração. E eu entendi. Eu confesso o Senhor com a minha boca como meu insuficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. Escreve meu nome no livro da vida. E o Senhor já vai tirar esse fardo pesado que está nas suas costas aí e vai te dar o dele que é leve. Porque a gente tem um fardo pesado, né, meus irmãos? A gente carrega todo o fardo de toda preocupação. É muito grande a responsabilidade. Mas com Deus, Ele traz o refrigério na nossa alma. O fardo se torna leve. Porque você depositou a confiança nele e Ele vai te ajudar. Glória a Deus, aleluia. E Ele vai tomar de conta da sua casa se você aceitar. Porque Deus não faz nada obrigado. Você tem que confessar com a sua boca. A salvação é individual, meus irmãos. Mas nós estamos trazendo a palavra como ela é dita e verdadeira aos meus irmãos para não ficar enganado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Permaneça. Para você que saiu da presença do Senhor, volte. Volte enquanto é tempo, meus irmãos. Os tempos estão ficando difíceis e nós precisamos de um guarda fiel para conosco, que é Jesus. Ele está chamando essa nação, Ele está chamando todos a nação. Ele quer levantar uma nação, soldados aí. Guerreiros. Temos que ser guerreiros. Da mesma maneira que está vindo a palavra ao seu coração, envie para outras pessoas. Ele está vendo a sua bondade, o seu coração. E Ele vai operar aquilo que é necessário na sua vida. Ele vai olhar para os seus projetos, para os seus feitos, aí, para os seus... Tudo aquilo que você colocou nas mãos do Senhor e que você está pedindo. Amém? Se você não colocou ainda, coloque. Coloque, espere, tenha fé, confiança. E permaneça conosco aí ouvindo a palavra, a oração, o louvor que a serva está orando pela sua vida. A obra quem faz é Deus. Mas nós precisamos ter um direcionador, que é a palavra do Senhor. Glória a Deus. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Vamos orar, Pai nosso. Pai nosso que estais no céu. Santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém.